Mais um passo no seu conhecimento de cálculos químicos. Nossa segunda aula, nós trataremos aqui sobre a determinação do número de moléculas numa determinada massa de substância. O mesmo esquema da aula 1. Vamos então agora tratar da substância NH3. Amônia. Amônia, diga-se de passagem, é uma base, uma substância que em água libera íons OH-, íons hidróxido, o que torna-a uma base segundo a teoria de Arrhenius. Lembra você aqui que além das bases e ácidos de Arrhenius, a química traz outras definições de ácidos e bases, e o ideal seria que jamais falássemos apenas a palavra ácido, apenas a palavra base, e disséssemos o nome completo. É muito importante que você conheça a química de cada substância. E há substâncias que são mais especiais porque tomaram algum lugar especial dentro da indústria, por exemplo, ou tomaram ali um protagonismo no meio ambiente. A amônia, uma substância que tem essa importância especial na indústria química. É muito importante que você saiba que o NH3 diante da água forma aquilo que popularmente chamamos de amoníaco, o NH4OH, o hidróxido de amônio. As pessoas confundem muito a amônia com amônio. A amônia, NH3, substância. Amônio é o nome que se dá a um determinado cátion que tem como fórmula NH4+, como todo cátion, ele tem uma carga positiva. Como fazer essa determinação do número de moléculas? Eu quero que você entenda que, em primeiro lugar, eu só estou aqui perguntando o número de moléculas porque o NH3, onde o nitrogênio tem a tendência de receber elétrons e o hidrogênio também, formam ligações moleculares. Lembra-se disso? Quando os dois querem receber elétrons, ligação molecular. Se você não se lembra disso, assista o vídeo que eu estou deixando aqui no card e aprenda de uma vez por todas isso, que é muito simples, mas importantíssimo. Está diante de uma substância? Verifique se ela é iônica ou molecular. Para que você não fale besteira, você não poderia se referir ao mol de NaCl como 6 vezes 10 elevado a 23, falando assim de forma arredondada. Você não poderia dizer 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaCl, porque ali é uma substância iônica e o termo molécula não pode ser utilizado em momento algum, nem molécula, nem molecular, quando você está numa substância iônica. Veja a massa molar da amônia. Finalmente, vamos lá. Os valores encontrados na tabela periódica são as massas atômicas de cada elemento químico. Aqui, apresentado de forma arredondada, e já adianto para você, trabalhe sempre com o valor mais preciso tirado da tabela periódica, trabalhe com algarismos significativos. Eu vou te deixar um card aqui também sobre algarismos significativos aqui do canal, para que você entenda isso, cobrado em grandes vestibulares. A massa atômica do hidrogênio 1, a massa atômica do nitrogênio 14. Esses valores são tirados da tabela periódica e não há necessidade aqui de discutirmos a diferença entre a massa de um átomo ou a massa de um mol daquele elemento. Você deve pegar esse valor isoladamente e fazer a seguinte conta. Olhe para a fórmula, nesse caso, fórmula molecular, porque é uma substância molecular. Olhe para aquela que é a fórmula mais pequenininha da substância, tá bom? Se fosse uma substância iônica, seria a sua fórmula empírica. Olhe para esta fórmula e siga o procedimento que eu vou te contar aqui e você saberá fazer massa molar de qualquer coisa. Veja, eu tenho 3 Hs e um N. Multiplique por 3 a massa do H
multiplique por 3 a massa do H e multiplique por 1, logicamente não precisa, a massa do nitrogênio. Faça a soma e você terá a massa molar. Procure escrever 17 gramas por mol. Essa é a massa molar desta substância. A massa molar é interessante. Se você vai a um laboratório, embora a amônia seja gasosa, mas vamos supor que nós pudéssemos medir exatamente 17, e lógico que podemos, né? Há métodos para isso. Medir exatamente 17 gramas de amônia, nós saberíamos que aquela quantidade de amônia é o mol da amônia. Então, o mol é o pacote que cada substância tem o seu, que tem um tamanho, que tem um volume, que tem uma massa. Essa é a massa molar da amônia. Nós sabemos que 1 mol de uma substância molecular tem esse número de moléculas que eu apresento aqui. Esse número, professor, esse número é o mol, não é? Não, esse número é o número de Avogadro. Mol é um conceito que tem que deixar ele quietinho ali com o seu lugar na história da química. Não vamos reduzir o mol a um número. Quando eu digo que tenho 1 mol de amônia, 1 mol de amônia é um pacotinho dessa substância, que ele tem 17 gramas e que por acaso também tem esse número de moléculas. Repito, eu só estou dizendo isso porque estou numa substância molecular. Nada de usar esse raciocínio para uma substância iônica que você quebra a cara. Vamos continuar aqui. Eu quero que você perceba que se 17 gramas tem esse número de moléculas, 1.700 gramas tem X moléculas, estamos aqui numa proporção, uma regra de 3. Os matemáticos não gostam do termo regra de 3. Mas enfim, né, para achar o quarto, utilizamos 3. Eu que não sou especialista em matemática, estou dizendo isso. Se tiver algum matemático que não gostou dessa brincadeira aqui, escreve aí nos comentários. Agora dá uma olhada. A regra de 3, os matemáticos, eu sei que eles não gostam desse nome, eles pedem para que a gente chame isso de proporção, né? Mas enfim, quero ver tirar esse nome da história, né? Nunca. Cravou. Todo mundo chama de regra de 3. Matemáticos, não fiquem bravos. Isso não vai mudar. 17 gramas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, 1.700 gramas, X moléculas. Gente, para resolver essa proporção, eu percebo que isso é diretamente proporcional, se um aumenta, o outro aumenta. E sigo para minhas contas. Você sabe fazer essa conta? Claro que você sabe. Você está dizendo que não sabe? Eu te garanto que você sabe. É que você está meio travado aí. Vamos lá. Você caiu numa equação de primeiro grau. Vem comigo aqui, ó. Dá uma olhada. Multiplique em x. Vamos lá. 17 vezes x igual a 1.700 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos apresentar aqui. Dá uma olhada. Como é que se resolve uma equação de primeiro grau? Você que tem dificuldade com isso, vou te dar uma pequena ajuda aí, depois você procura aulas de matemática com os grandes mestres da matemática aqui do YouTube, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, isola o x, cara. Pensa que o x é aquele cara chato, vamos deixar ele isolado? 17 não quer mais ser amigo dele, vai passar para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo, inverte a operação quando vai para o outro lado. E aí você cai nessa situação, veja bem, a base 10, a potência, ela só opera se tiver outra potência. Como não tem outra potência, então os números que não estão apresentados aqui na forma de potência irão operar. Em outras palavras, potência opera com potência, número comum com número comum. É uma maneira de se falar. Se você é matemático e não gosta dessa maneira de falar, ou tem alguma objeção, por favor, coloque aqui nos comentários para que todos aprendam. 6,02 vezes 1.700 dividido por 17. Cara, na realidade,
né? Vamos jogar uma técnica aqui, 1.700 dividido por 17 dá 100. E 100 vezes o nosso número de Avogadro vai dar 6,02 vezes 10 elevado a 25. Por que isso, professor? Porque olha só, 100 é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. E a gente pode pensar na operação da potência, né? Potência de mesma base, conserva-se a base, somos expoentes. Professor, eu não sei nada de potência. Esse tema aqui, ele está lá no ensino fundamental. E a gente precisa sempre revisitar o ensino fundamental. 5ª a 8ª série, para quem é mais antigo. 6º ao 9º ano, para quem é mais moderninho. Cara, vai lá. Não deixa isso passar. Não sabe o que é potência? A coisa tá grave aí. Vamos lá, vamos voltar. Como disse aqui, os grandes mestres da matemática que estão de graça no YouTube. 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a 2, 10, né? Resulta em 10 elevado a 25. E teremos então essa resposta. Gente, a gente chegou aqui no número de moléculas que nós temos numa determinada massa. E isso é muito cobrado nos vestibulares ainda. Muitas questões que envolvem esse procedimento. Eu espero ter te ajudado aqui. Nós vamos chegando ao final aqui da aula e eu espero que você tenha entendido que tudo começa nos cálculos químicos com o conhecimento da massa molar. Então, o que você tem que fazer agora? Treine massa molar. Pegue as substâncias e determine a massa molar. Eu não estou dizendo aqui que você precisa decorar a fórmula de ninguém, tá bom? E eu também não estou dizendo que você precisa decorar a massa atômica de nenhum elemento, porque as tabelas periódicas em todos os vestibulares são dadas de presente para você. Mas faz esse treino. Eu vou deixar um card para você aqui, onde eu trato especificamente de massa molar. Segue o seu caminho, seja feliz. Um grande abraço. Esteja sempre conosco aqui, vamos aprendendo juntos o universo da química.